Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Us News Terra e nós estamos com a jornalista Cláudia Geiger, que está lançando o livro Diário de uma Repórter no Pantanal. Isso mesmo, finalmente a gente vai falar aqui desse bioma absolutamente fantástico, encantador, lindo, único, que é o Pantanal. A gente fala muito aqui de Amazônia, já falou de Cerrado, já falou de Mata Atlântica, já falou do oceano e eu estou muito feliz de falar do Pantanal Mato Grossense com a Cláudia, que é a pessoa certa para falar disso. Ela que saiu de Cachoeiro do Itapemirim e há 24 anos, olha só, não parece, né? 24 anos ela está desde 1998 fazendo reportagens, fez muitas reportagens para a TV Globo, para os diversos jornais da TV Globo, Fantástico, Jornal Nacional, Globo Repórter, também para a Globo News, matérias incríveis, reportagens realmente imperdíveis sobre o Pantanal. E agora está publicando esse livro, Diário de uma Repórter no Pantanal, com 30 histórias dos bastidores dessas reportagens. O livro foi lançado na semana que passou, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Cláudia, em primeiro lugar, vamos falar sobre o livro, depois a gente desdobra aí sobre a sua história, suas outras experiências também, né, na Amazônia, no Cerrado, enfim, temos muito o que conversar. Começando pelo o livro, dá uma palhinha aí para a gente das histórias e da abordagem do livro. Ó, olha a capa, né? Essa capa aqui é uma ilustração e é bem a minha cara, porque toda vez que eu estou gravando no Pantanal, quando eu termino de gravar, ou até durante as gravações, eu olho para o câmera, para o repórter cinematográfico e falo, posso mergulhar? E aí eu fico assim, ó, jacarezando os rios. Essas histórias, primeiro eu te agradeço pelo convite, que delícia você fazer essa introdução. Eu sou uma capixaba com coração pantaneiro, porque a minha vida profissional me levou ao Centro-Oeste pela TV Globo e fiquei, né? Era para ficar 3 anos e já se passaram 24. E acabei descobrindo o Pantanal exatamente nessas andanças, porque eu sou cria de Mata Atlântica, nunca tinha pisado no Centro-Oeste do Brasil e, através do trabalho, eu conheci o Cerrado, o Pantanal, e me encantei. Nesses anos todos, eu também pude ver coisas maravilhosas, descobrir muitas pesquisas, fazer as reportagens levando ao Brasil as informações sobre essas pesquisas. Conheci o povo pantaneiro, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais, os povos originários. A gente tem os Guatós, a gente tem os Guaicuru, que participaram lá da Guerra do Paraguai. E também pude ver a transformação na paisagem, né? Você falou aí que a gente sempre está dando ênfase à Amazônia, eu acho importantíssimo a gente também falar do Cerrado, mais do que tudo, eu acho importante a gente falar da conectividade desses biomas, porque toda a chuva que chega no Pantanal vem dos rios voadores, que é da evapotranspiração das árvores na Amazônia, e também das zonas de convergência do Atlântico Norte, que traz a umidade que vem parar aqui no Centro-Oeste. E a gente vem percebendo que ao longo dos anos essas alterações, principalmente no bioma amazônico, já estão afetando a oferta de água na maior planície inundável do planeta. Nós estamos sem cheias no Pantanal desde 2018, que foi a última cheia, e o Pantanal é uma planície de inundação, então ele só existe por causa dos ciclos de sobe e desce das águas, que a gente chama de pulso de inundação, e a partir do momento que você não tem mais, que os rios estão ficando cada vez mais rasos, cada vez mais assoreados, o Pantanal ele vem perdendo muito da sua característica. E para agravar a situação, todos os rios pantaneiros nascem fora da planície de inundação, nascem no cerrado. E a gente sabe, né, Lorival, que o cerrado no Brasil foi escolhido para sacrifício. Então, muitos lugares onde estavam nascentes de grandes tributários, até do Rio Paraguai, que é o maior rio pantaneiro, estão perdendo espaço. A vegetação nativa está sendo substituída por lavoura, por pasto, por outras culturas, e isso tem alterado muito o sistema no Pantanal. E eu tenho visto tudo isso ao longo desses 24 anos. O livro a gente reuniu, foi uma iniciativa do Documenta Pantanal, que é uma plataforma que incentiva essas publicações, e eu sempre escrevi muito, eu sempre gostei de fazer diário, sabe aquela criança que faz diário, adolescente que escreve diário e esconde dos pais, então.
não perdi essa mania. Então, toda vez que eu saía para fazer as reportagens, eu tinha meu caderninho de campo, né, das apurações, a maioria das pautas eu mesma levantava essas pautas, fazia as apurações e ia descobrindo esse pedaço de Brasil. E esse livro, ele tem um pouco dessas anotações, não só sobre as reportagens que eu fiz, mas como eu cheguei a elas, né? Como é que foi essa descoberta daquele assunto, o que dizem as pesquisas científicas. Então, tem histórias minhas, da minha percepção do ambiente onde eu estou, mas também recheado de bastante informação científica. Eu sou suspeita, porque é meu primeiro filhotinho. Olha Eu sempre só. gostei muito de escrever. É o primeiro lançamento, o primeiro livro da vida. Tá Que eu aqui, bom ó. que você fez esse diário, hein? Realmente é muito rico isso. Um repórter de televisão muitas vezes não tem tempo de escrever muito e tal, e que legal que você construiu e manteve esse hábito, né? Você falou aí dos rios voadores, eu quero dar uma dica para quem está nos assistindo no YouTube ou no Spotify ou nos ouvindo nas outras plataformas de podcast, que na nossa plataforma Earth News Terra tem um vídeo muito legal que você postou, né, que mostra justamente esses rios voadores e que ainda tem um nome poético que você menciona em Tupi-Guarani, Aru, né? E É. que, bom, não vou falar, fala você sobre o Aru e essa evapotranspiração e Você como essa gostou, umidade vem. né? É lindo, aquele vídeo ficou muito legal. Tá no nosso YouTube Então, e tá no nosso site também. eu também gosto muito de filmar, viu? Porque assim, eu tô aqui, né, de cabelinho penteado, passei um batonzinho, mas eu gosto mesmo de ficar sem passar nada no rosto, sem pentear o cabelo, descalça, sentindo o chão, tomando banho de rio. Essa sou eu de verdade, né? E esse vídeo foi tem um pouco da minha primeira experiência na Amazônia, que foi em 2013, 2012, 2013, que eu fui na Amazônia mais profunda mesmo, ali na fronteira com a Guiana, no Amapá, gravar um Globo Repórter, que foi histórico também, até para a equipe da Globo. Nós ficamos 2 anos produzindo, conseguindo todas as autorizações, e a gente foi num lugar de Amazônia onde ninguém tinha ido, nem mesmo o Exército. Eles tinham todo um mapeamento por satélite, mas ninguém tinha ido por solo. E eu me lembro que assim o lugar era tão distante que a gente precisou de um transporte específico, que era um helicóptero muito veloz. E quando eu estava no helicóptero, eu olhei aquela fumacinha, né? Imagina, eu morava no Centro-Oeste. O Centro-Oeste, a gente sabe, o Cerrado ele tem muito fogo, até porque é um bioma que evoluiu aí nos últimos 60 milhões de anos e tem muitas espécies que precisam do fogo para germinar. O Pantanal tem eventos de incêndios. Aí quando eu vi aquela fumacinha, eu falei, gente, tá pegando fogo. E todos riram muito de mim e falaram assim: não, é o Aru. Aí foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, Aru, que nada mais é do que as gotículas milagrosas, né, que as árvores da floresta amazônica lançam todos os dias na atmosfera e formam esses rios, que o professor Nobre muito falou e nos ensinou a esse respeito, que são rios que alimentam, né, várias regiões do Brasil e até da América do Sul com chuva. E aí isso me encantou profundamente, e ao mesmo tempo que eu estive na Amazônia no mês de setembro, gravando um especial de um mini documentário que eu estou produzindo no sudoeste do Pará, e vi uma região que eu conheço há muitos anos sendo destruída pelas chamas, pelo desmatamento. Então aquilo me chamou muita atenção, e eu resolvi fazer aquele vídeo que eu te mandei, que você publicou, contando um pouco disso, né? Porque a gente precisa entender por que as coisas estão acontecendo e qual é o impacto disso. Esse sempre foi o meu grande desafio profissional, falar para as pessoas não isoladamente do Pantanal, mas dessa conectividade entre os biomas, né? Eles são interdependentes. Então, uma coisa que você faz aqui afeta do lado de cá. E muitas vezes as pessoas elas estão tão dissociadas da natureza, dos seus serviços ambientais que são prestados, que elas não conseguem linkar, né? Ligar como num elo, uma corrente. E acha que está muito longe da vida dela. Eu já ouvi muita gente falando, esse negócio de aquecimento global, de mudança de clima, mas parece coisa de derretimento de calota e urso polar ali em cima daquele bloquinho de gelo. Não Uhum. é. Já está acontecendo, já está na vida da gente. A água está ficando escassa, até mesmo na maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Amazônia. E o Pantanal, que é a nossa. O Pantanal é o recheio, né, desse miolinho de Cerrado e de Amazônia, ele vem sofrendo ano a ano.
Nossa, Lorival, eu tenho lugares, só para você ter uma ideia. Em dezembro de 2017, eu fiz um Globo Repórter na região do Rio Negro, no Pantanal, onde foi gravada a novela Pantanal, e estava mais ou menos a profundidade do rio, entre 1,5 m e 2 metros. E eu voltei em dezembro de 2021 no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, na mesma fazenda, na mesma curva de rio, e eu atravessei o Rio Negro a pé, com água na canela. Inclusive, essa foto que a gente usou como ilustração do livro, eu fiz nesse dia lá, em dezembro. Eu estava deitada no rio e deitada com a cabecinha assim, igual um jacaré. E você vê ali a dramaticidade do que a gente vem vivendo no Brasil e as pessoas nem sempre conseguem perceber, porque acham que está longe da vida dela. Mas se ela for olhar o preço da comida, o preço da água, da energia, o Brasil se baseia principalmente na energia hidrelétrica, ela vai conseguir perceber que está diferente. Os eventos extremos que acontecem nas cidades, com inundação de vários bairros, com os desmoronamentos. Então, assim, eu decidi, nesse vídeo, tentar de uma forma sutil, poética, como você falou, porque eu não consigo não pensar em poesia. Eu sempre acredito que vai ser possível a gente reverter e que a gente precisa conquistar as pessoas pelo afeto e pela emoção. Que a partir do momento que você emociona, que você fala algo, mostra algo que vai chamar ou despertar alguma emoção ou algum sentimento, mesmo que negativo, vai fazer a pessoa parar para pensar. Então, assim, quando eu falei do Aru ali, e eu sempre penso muito nisso, eu estava exatamente mostrando que a gente precisa pensar com muita seriedade e urgência o que nós estamos fazendo com os nossos biomas, com a Pois é, Amazônia, com o Pantanal, com todos. foi exatamente com essa intenção que a gente criou o Earth News, exatamente para emocionar as pessoas, fazer as pessoas se apaixonarem pela natureza, né? Porque não é tão difícil isso, é só uma questão de reconexão. Aliás, reconexão foi o tema do nosso programa anterior com a modelo Dandara Queiroz. Foi o nome de uma capa de uma revista Vogue, ela foi capa da Ah, eu Vogue, vi, lindo, e da eu ouvi Elle a também. entrevista E aí dela. ela contou de da reconexão dela com a cultura indígena e tal. E, aliás, você citou aí o professor Nobre também, é o Carlos Nobre, grande climatologista, que nós entrevistamos aqui também há algumas semanas atrás. Quem não tiver assistido, não tiver ouvido, pode ir Ah, nas eu vi a nossas entrevista, é plataformas. sensacional. Tem Sensacional, que escutar, tem que e é assistir. ciência na veia, né? Agora, você tem tantas coisas que você falou aí que eu não quis te interromper, mas tenho muita vontade de perguntar. Por exemplo, você mencionou que que os rios que chegam ao Pantanal vêm do Cerrado, né? E que o quanto o Cerrado está sofrendo, acredito que por causa da soja, né, que você quer dizer, enfim, do agronegócio, da produção agropecuária no Cerrado, isso está, inclusive, assoreando rios também, ou seja, o leito do rio está subindo com os detritos, com terra, e tudo isso faz com que os rios levem menos água para os lugares, incluindo o Pantanal. E aí você deu a entender que a inundação do Pantanal, aquela dinâmica de a água subir e depois descer, ela é essencial para o bioma Pantanal. Eu queria que você explicasse para nós por quê. Primeiro, a gente precisa falar um pouco da geologia, né? Eu estou dando spoiler do livro, tá? Para você. Aí, quando você fala de Pantanal, você tem que voltar lá no processo de evolução da Terra. Então, o Pantanal, na verdade, ele é uma depressão. O que aconteceu? Mais ou menos, né, os geólogos eles já encontraram vários vestígios, principalmente ali na Serra do Amolar, no Maciço do Urucu, em Corumbá, de rochas que são muito antigas, de 2 até 2,5 bilhões de anos. Então, que num processo de evolução do nosso planeta, você teve ali o que eles chamam de choque das placas tectônicas. Então, ó, fez assim e subiu aqui a Cordilheira dos Andes. Nisso, houve uma depressão que é a planície pantaneira. Então, ela é abaixo, né, disso, a Cordilheira dos Andes e toda essa região, se você olha a cartografia, o mapa de relevo do Pantanal, você vai perceber que ele está realmente mais baixo e ele é cercado de uma área que é uma área mais alta, que a gente chama de Peri-Pantanal, nas bordas ali, na bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Então, o que acontece com isso aí? Ele depende dessas águas que vêm de cima.
Então, esses rios pantaneiros que nascem na parte alta, muitas vezes em área de cerrado, eles vêm descendo e aí eles trazem essa água para a planície. A Serra do Amolar, que fica numa região na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, funciona como se fosse uma barreira natural, ela é muito alta. Então, quando vem a inundação, eu costumo dizer que o Pantanal ele tem várias inundações em diferentes períodos do ano, depende do tipo de inundação e de onde veio essa água. Então, a água, a chuva que cai lá em Cáceres, em Poconé, em Mato Grosso, ela vem descendo e vai chegar lá em Corumbá 2, 3 meses depois. E vai chegar lá em Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, mais 2 meses depois. Então, é esse processo de distribuição da água, que é um processo muito lento, porque a planície ela tem um declive ali pequeno, um declive que tem lugares que não chega a 10 centímetros. Então, é realmente uma planície, aquela paradeira. Aí, quando vem essa água, ela se espalha pelo campo e tem uma função não só de fertilizar o solo e também de levar os cardumes para essas áreas de pastagem que ficam inundadas durante alguns meses do ano, ali eles se reproduzem, ali eles trazem a vida, porque também servem de alimento para outras espécies, mas a cheia, principalmente a cheia fluvial, que é essa que eu estou dizendo dos rios pantaneiros, ela também baliza um pouco o fogo, porque quando a água se espalha, essa matéria orgânica, né, essa vegetação toda, ela fica embaixo d'água, então você diminui o que a gente chama de biomassa. Aí, quando você não tem cheia, você fica com aqueles campos esturricados, porque é impressionante, Lorival. A pluviometria do Pantanal, a quantidade de chuva que cai no Pantanal, é menor do que na Caatinga. É menor do que em um clima semiárido. Então, por isso que ele depende das chuvas da Amazônia. E também tem a outra cheia pantaneira, que isso é muito doido das pessoas entenderem, e eu sempre tive assim, que falar várias vezes para os meus editores, principalmente no Jornal Nacional, que é a chuva pluvial, que aí já é do outro lado do rio, da região mais sul do Pantanal, Rio Miranda, Rio Aquidauana, que dependem da quantidade de chuva ali nas cabeceiras, que também ficam numa área fora do Pantanal, que é a área da Serra da Bodoquena, que é de Mata Atlântica de interior. Então, esse pulso de inundação, esse sobe e desce de águas, normalmente ele acontecia lentamente nessa distribuição. Pantanal, o período de chuva do Pantanal normalmente ia de outubro a março. Aí você tinha ali uma distribuição de chuvas com vários dias chuvosos que devagar iam enchendo o Pantanal. O que a gente tem visto de 2018, 2017 para cá, primeiro é que esse período de chuva está cada vez mais curto, então cai aquela quantidade de chuva toda esperada para o período de meses em 2 meses. E aí vem aquele sol, aquele calor, essa água ela evapora ou ela se distribui ou seca, então não cumpre a função ambiental de se espalhar nos pastos e gerar essa inundação. E também tem uma questão que é muito séria, que a gente não falou aqui, é que de uns anos para cá, mais ou menos uns 10 anos para cá, começou uma corrente de construção de pequenas centrais hidrelétricas nos rios que formam a bacia pantaneira. Então, até 2 meses atrás, teve uma grande mobilização em Cuiabá para que não fossem feitas 6 pequenas centrais hidrelétricas no rio Cuiabá, que é um dos que formam o rio Paraguai. O rio Cuiabá ele tem o nome de Cuiabá em Mato Grosso. Quando ele vai chegando perto da divisa de Mato Grosso do Sul, ele passa a ser chamado de São Lourenço. E aí ele deságua no Paraguai, no rio Paraguai, ali na Serra do Amolar. Então, quando você faz a barragem, você impede esse pulso de inundação, porque você, né, segura a água, além de você também interferir diretamente na piracema, que é o que a gente tem aqui, que é o período de reprodução dos peixes. Eles sobem para as cabeceiras, desovam e aí fazem essa distribuição de alevinos por todo o Pantanal. Então, quando você faz a barragem, mesmo que pequena, você interfere no todo. Então, olha só o conjunto de fatores que a gente tem, né? Sem esse pulso de inundação, o Pantanal não existe. Ele vai virar uma grande savana. Uhum. É. Ou pior, né? Porque a- a- como o solo e o sistema todo não está adaptado para aquela falta de água que tem no cerrado, por exemplo, talvez algo mais pobre até pode surgir ali, né? Uma gramínea, algo realmente que não tem nem a beleza do cerrado, porque aquele não é um lugar, esse não é um lugar para o cerrado, né? E mais preocupante ainda, e é uma coisa que a gente já está vendo, é que como é uma planície, pensa, tudo plano.
Então, você hoje não tem mais a dificuldade de produção, né? Você corrige solo, você desenvolve sementes, até porque o cerrado, 40 anos atrás, era um solo pobre e que foi sendo elaborado e trabalhado, e hoje tem essa produção toda de que a gente vê por aí, de grãos e outras lavouras. E qual é o grande risco e o que a gente está vendo? Com essa falta de seca, de cheia, vem a desculpa de que não enche, que não é planície de inundação, porque é um grande desafio dos pesquisadores, da gente que trabalha com o meio ambiente, é fazer com que os gestores públicos e legisladores entendam que o Pantanal não é só a área que alaga. São 11 pantanais dentro do mesmo bioma, são 11 fitofisionomias, são 11 tipos de pantanais no mesmo bioma. E aí você, não preservando toda essa estrutura, você coloca em risco o equilíbrio. E aí a gente já vê em Mato Grosso do Sul, a gente já vê em Mato Grosso lavoura mesmo, lavoura de soja, que antes ficava mais na parte alta e agora já tá na planície. Você já vê chegando bem perto. Isso é assustador, porque a pecuária de corte sempre foi a característica do Pantanal, que está há mais de 200 anos colonizado, e ali sempre houve uma relação de respeito, porque o pecuarista ele não adianta, se ele quiser colocar gado no lugar que vai chegar cheia, o boi dele vai morrer afogado quando chegar cheio. Agora, você drenando, você fazendo plantio, aí você pode mudar totalmente a característica daquele lugar. Vamos falar sobre essas questões econômicas e sobre soluções no próximo episódio, na terça-feira. Essa jornalista Cláudia Geiger, que está lançando o livro Diário de uma Repórter no Pantanal. Até terça, Cláudia. Beijo.